Professor Fabrício chegando, mais uma aula de biologia aqui no canal. Hoje assunto muito top de ciclos biogeoquímicos, assunto de ecologia, aí da grade curricular de ciências da natureza, certo? Então, vamos começar a falar de ciclos biogeoquímicos, tá? Primeiro fazendo aí um conceito, né? Dando um conceito a vocês, tá? Sobre o que são os ciclos biogeoquímicos. São processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, a passagem de um determinado elemento do meio abiótico para o meio biótico, tá? E desse de volta para o meio abiótico. Então é uma passagem. Na verdade, vamos entender primeiro o que é o meio abiótico e o biótico, tá? A gente precisa relembrar esse conceito. O abiótico são os fatores físicos, tá? Os elementos que não têm vida na natureza. Já os bióticos são os elementos vivos, os seres vivos, tá? Então seria uma troca, né? Durante a ciclagem, o ciclo de determinado elemento, ele passa de um meio físico para os seres vivos, dos seres vivos para o meio físico e assim sucessivamente, tá? Esses seriam os ciclos biogeoquímicos. Então, os principais ciclos são o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Então, para esse vídeo, nessa primeira aula, nós vamos dividir, na verdade, esse conteúdo em parte 1 e parte 2. Nós vamos fazer a primeira parte, ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono. E vou fazer um vídeo para a próxima aula, próxima semana, somente sobre o ciclo do nitrogênio, tá? Que é um assunto um pouquinho mais extenso, então eu prefiro dividir esse conteúdo, tá? Então, pessoal aí da terceira série do ensino médio, da segunda etapa da educação de jovens e adultos, vamos começar. Fiquem ligados aí no conteúdo, façam as anotações e também escreva aí no seu caderno as suas dúvidas para poder mandar aí mensagem, né, sobre as dúvidas no final do conteúdo. Bom, primeiro falando do ciclo hidrológico, importante a gente estabelecer aí falando sobre a quantidade e a distribuição de água no planeta, tá? Como é que ela está distribuída e qual é a quantidade. Primeiro a gente já sabe que de uma forma geral a superfície da Terra 70%, né, do nosso planeta está coberto por água, né? Por água. Sendo, a gente pega aí esse 70%, que é o total, e transforma em 100, tá? Fica mais fácil. 100% da água, total 100%. Né? Então, desse total 100% de água, 99,3% é de água salgada, tá? Sendo que 97,2% são a água salgada dos oceanos, mares e oceanos, e 2,14% das calotas e geleiras polares. Beleza, então é uma água que tem um alto índice, uma alta taxa de sais e que nessa forma natural ela não é apropriada ao consumo humano, né? Poxa, é tanta água que não pode se tornar água potável. Pode e não pode, né? É o seguinte, existem processos de dessalinização da água, ou seja, que tira o sal, esses sais da água e tornando-a potável, né? Tornando-a possível o consumo dessa água. O problema todo é que esses processos físico-químicos de dessalinização são processos muito caros ainda. Resolveria a questão da água no planeta? Sim, resolveria o problema da água no planeta. Mas nós ainda temos esse agravante no processo, porque ele é muito caro. Então ele ainda não é um processo viável, tá? Para se realizar em grande escala, tá? No caso, para distribuir água para a população. Ainda não é. Tá? Então, nós temos 0,7%, menos de 1% da água, que é chamada de água doce, tá? Que seria a água própria para consumo humano. Tá?
água que pode se tornar potável, né, depois de todos os processos que são feitos de tratamento. Tá? Então, esse 0,7 nós vamos dividir aqui em 0,63, que é a maior parte são de águas subterrâneas, né, lençóis freáticos, inclusive é uma água que nós utilizamos comumente, né, para consumo. Tá? É uma água que, por exemplo, quando a gente faz um poço, cava um poço, essa água ela vem desses lençóis freáticos, água subterrânea. 0,03 águas superficiais, que são as águas dos rios, lagos. Tá? Então, olha só como é uma quantidade pequena proporcionalmente ao total de água salgada que nós temos. Tá? E 0,005 de água que tem no solo e a água de evaporação, tá? Algo que está na atmosfera. Vamos lá compreender agora o ciclo hidrológico. Primeiro é a sua alta influência direta nas condições de temperatura, nas condições climáticas de uma forma geral no planeta. Tá? Então o ciclo hidrológico tem uma contribuição muito grande no clima da Terra, tá? A influência direta. E as formas? Quais são as formas de transferência dessa água? Tá? Então, nós temos primeiro a evaporação, né? Todo mundo conhece o processo de evaporação, um processo físico, né? É um processo de mudança de estado físico da matéria. Né? Você tem a água no estado líquido e quando essa água ela é aquecida a um determinado ponto, as moléculas dessa água, né, elas começam a se agitar. E aí elas passam do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Então, os corpos de água para a atmosfera. Então, a evaporação é a transferência da água no estado líquido, dos corpos d'água, da superfície, pode ser dos rios, lagos, oceanos, são evaporados, né? Vão para a atmosfera e formar nuvens, tá? Carregadas de vapor d'água. Outro processo também de transferência é a evapotranspiração, tá? Que acontece dos seres vivos para a atmosfera. Então, a evapotranspiração é um processo também natural que ocorre em animais e ocorre nas plantas também. Então, animais, plantas liberam água da sua superfície em forma de vapor. É uma forma que a gente tem de liberar água. Tá? Então, não é só os animais, as plantas também fazem isso. Através das folhas, elas também transpiram vapor d'água para a atmosfera. Processo evapotranspiração. Tá? A precipitação, que é quando chove. Né? A chuva é uma forma de precipitação, mas pode ser também em forma de neve, por exemplo, tá? Dependendo da temperatura do lugar. Então, a precipitação ela é uma transferência que acontece da atmosfera para os corpos d'água e para o solo. É quando, né, ocorre a precipitação da chuva, a chuva chega até o solo e vai até os rios também. Volta para os corpos d'água, no caso. Tá? E o escoamento, que acontece da superfície do solo para os corpos d'água. Então, o escoamento é um processo que vai, vamos dizer de uma forma mais simples, espalhar essa água, tá, que está na superfície da terra. Ela vai escorrer e vai chegar até os rios, até os lagos, tá bom? E por último, a infiltração, tá? Que é onde ocorre a formação dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas. Acontece da superfície, né, da terra, do solo, e até as camadas mais profundas do solo. Ela vai se infiltrando lentamente no solo e ela se deposita formando um grande reservatório de água abaixo do solo. Bom, essa animação bem legal, bem simples, né, para a gente entender esse ciclo hidrológico. A gente vai acompanhar essa bolinha vermelha aí para a gente entender todo o ciclo. Vamos esperar aqui ele concluir, que a gente inicia. Bom, aqui ó, evaporação, né, formação das nuvens, precipitação, tá, nesse caso em forma de chuva, escoamento da água, vai até aqui os oceanos, os rios, infiltração, tá?
formando os lençóis subterrâneos. E aí o ciclo se repete, tá? Então é um ciclo que não tem fim, é um ciclo, no caso, não tem um início e nenhum fim, ele é contínuo. Vamos só esperar terminar mais esse novo ciclo para a gente continuar o próximo slide. Beleza. Vamos lá, muito legal, né? Transferência da água. Vamos entender aqui, nessa outra imagem, o ciclo hidrológico. E aqui fazendo uma divisão, né? Porque existe essa possibilidade, dependendo dos elementos que ocorrem no ciclo. Importante destacar aqui, eu não falei no vídeo anterior, na animação, sobre o processo de condensação, que é outra mudança de estado físico da matéria. Nesse caso é quando a matéria muda do estado de vapor para o estado líquido, tá? Devido a uma baixa de temperatura. Então, quando a água aqui, acontece o processo de transpiração, evaporação, né? Essa água vai até a atmosfera formando as nuvens, depois ela vai, claro, logicamente, a temperatura na atmosfera, a partir do momento que essa nuvem vai subindo na atmosfera, a temperatura vai diminuindo e essa água que está em forma de vapor, ela vai se condensar e vai se tornar líquida. E aí o próprio peso dessa água vai fazer com que ocorra a precipitação, tá? Em forma de chuva, certo? Então, nesse caso aqui, quando nós temos a participação dos animais na transpiração, né, das plantas, e todos os elementos do ciclo hidrológico, nós vamos chamar de grande ciclo. Quando nós não temos a participação de todos os elementos, aqui nós temos só a evaporação, formação das nuvens e condensação, eu posso chamar esse ciclo de pequeno ciclo, tá? É uma forma didática mais fácil da gente compreender o ciclo hidrológico e fazer essa classificação em pequeno e grande ciclo. Vamos agora para o ciclo do oxigênio. Tá? É importante a gente vai fazer o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono, que são os próximos que vamos estudar, eles estão intimamente ligados. Então a gente vai estar falando um pouquinho dos dois praticamente ao mesmo tempo agora, o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Tá? O ciclo do oxigênio, primeiro falando sobre a forma de consumo desse gás, né? O ciclo do oxigênio. O oxigênio está na atmosfera, tá? Basicamente um pouco mais de 20% da atmosfera é feita de oxigênio e existem algumas vias de consumo desse gás. Claro que existem também as vias de reposição. Esse gás ele retorna por outras vias, tá? Assim como ele é consumido. Então, tanto que existe um equilíbrio quase que perfeito entre o ciclo do oxigênio e o do carbono na questão de consumo, tá? E de reposição desses gases. Claro que, infelizmente, por alguns motivos também há um desequilíbrio, especialmente falando do carbono, né, na atmosfera. Tá? Mas vamos voltar aqui falando sobre as vias, né, de consumo. Primeiro, a atividade respiratória de plantas e animais, né? Nós, claro, usamos majoritariamente, unicamente o gás oxigênio para respiração e nossas células utilizam esse gás para a conversão da glicose e outras fontes de alimentos, né? de substâncias orgânicas para transformar isso em energia. Nós utilizamos também o oxigênio para obter energia desses nutrientes. Tá? Então, a atividade respiratória consome oxigênio e não só os animais, mas as plantas também. Muita gente acha que não, mas as plantas consomem também o oxigênio. Elas fazem fotossíntese durante o dia, mas à noite aquele gás oxigênio que elas liberaram, praticamente elas consomem também durante a noite, tá? E assim, tá enganado quem acha que a maior parte do oxigênio disponível na atmosfera é de produção das plantas. As plantas realmente elas contribuem, mas uma parcela pequena se você comparar com as algas, que são os maiores produtores de gás oxigênio. Então,
não existe esse papo de que a Amazônia é o pulmão do mundo, tá? Ó, não existe. Combustão. A combustão é um processo de queima, né? Quando você qualquer processo de queima, ele exige o uso do oxigênio, tá? Sem oxigênio não há queima. Degradação, né? O raio ultravioleta que é emitido pelo Sol, ele degrada o oxigênio e esse oxigênio ele se combina e forma o gás ozônio, tá? Então o ozônio ele é produto da degradação do oxigênio que está na atmosfera e forma a camada de ozônio, né? Você já conhece. E também através da combinação do solo. Tem uma outra forma de consumo do oxigênio. No solo nós temos vários metais, né, principalmente o ferro. Então, esses metais em contato com o oxigênio, eles vão ser oxidados, né? Transformam-se em óxidos metálicos e esse oxigênio é consumido. Bom, aqui a imagem, né, para ilustrar esse ciclo do oxigênio. Aqui já está uma mistura, né, do ciclo oxigênico, ciclo do carbono, tá? Mas aí vamos tentar analisar primeiro o oxigênio, tá? Que é o oxigênio atmosférico, tá? A fotossíntese, que é o processo de produção, né, de liberação desse gás na atmosfera, tá? Não só aqui está a planta representando, mas lembrem-se que nós temos como os principais produtores de oxigênio as algas, tá? E bem do lado aqui eu tenho o gás atmosférico, que é o vapor d'água. Então, ó, eu tenho uma imagem mostrando os três ciclos, né? Aqui, resumidamente, o ciclo da água, algumas considerações a mais a fazer, né? Mas eu tenho quase que os três ciclos aqui nessa imagem, tá? Então aqui, o oxigênio atmosférico é liberado pela fotossíntese, mas é consumido pelos animais na respiração, tá? E também consumido pelas plantas. Olha só, a seta voltando para a planta, beleza? Então existe o consumo também dos vegetais, tá? Mas aí nós temos a reposição do gás desse gás sempre com a fotossíntese. Então vai sempre haver o equilíbrio de consumo e reposição, tá? A mesma coisa acontece com o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é liberado na nossa respiração. Então nós liberamos o gás carbônico, fazemos o processo inverso, né? Nós liberamos o gás carbônico para a atmosfera e as plantas na fotossíntese utilizam esse gás, consomem esse gás. Então existe esse equilíbrio entre eles dois, tá? No processo de consumo e produção. E agora, para entender melhor sobre isso, vamos falar sobre o ciclo do carbono, tá? Então, os seres que fazem fotossíntese, as plantas, algas, que produzem o oxigênio na atmosfera, eles absorvem o dióxido de carbono, tá? O processo de fotossíntese, que é o processo um dos processos mais importantes que acontece na natureza, de distribuição de energia, ele é um grande fixador de gás carbônico, né? É a matéria-prima. A matéria-prima para se fazer a fotossíntese, além da luz solar, é o gás carbônico, tá? O carbono é esse principal elemento, tá? Que a planta utiliza para produzir glicose, para produzir energia para ela e, claro, depois, dentro da cadeia alimentar, essa energia ela vai ser dissipada, né? Dissipada e consumida, né, pelos outros seres. O carbono é o principal constituinte da matéria orgânica, tá? Todos os seres vivos possuem esse elemento, o carbono, em grande quantidade, tá? Se a gente for pegar essencialmente um organismo vivo, ele tem carbono, nessa ordem de quantidade: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outras coisinhas mais, tá? Claro, mas basicamente é o CHON: C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio e N de nitrogênio. CHON, organismo vivo é isso, tá? Mas o carbono é o principal, em maior quantidade. O ciclo do carbono é perfeito, eu comentei agora há pouco para vocês, né? Pois é o elemento
pois o elemento ele é devolvido ao meio à mesma taxa que é sintetizado pelos produtores. Então, enquanto os produtores usam o gás carbônico para a fotossíntese, ao mesmo tempo é liberado uma mesma taxa, né, quantidade. Tá? Então, existe aí esse equilíbrio entre consumo e produção, tá? Consumo de gás carbônico e produção de oxigênio. E aí entra também nós, né, seres humanos, que a gente libera esse gás carbônico que as plantas utilizam para fotossíntese, né? Nós, os micro-organismos decompositores, também liberam para a atmosfera o gás carbônico. Os fotossintetizantes utilizam o gás carbônico e o vapor d'água da atmosfera para, na presença de luz solar, sintetizar compostos orgânicos à base de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Tais como a glicose, né? Vou falar da glicose aqui, que é um dos principais produtos da fotossíntese. A glicose, que é um açúcar. Tá? E essa aqui é a reação que você já conhece, a reação da fotossíntese. Olha só, para produzir a glicose, a planta vai necessitar de 6 moléculas de gás carbônico, que vem da atmosfera, tá? 6 moléculas de água e mais a energia solar, e acontece toda aquelas reações químicas para se produzir a glicose, tá? Mas aí já é uma outra aula, beleza? Aí vai formar a glicose e 6 moléculas de oxigênio. Então, ó, entram 6 de gás carbônico e saem 6 de oxigênio. Equilíbrio. A fixação do carbono em sua forma orgânica indica que a fotossíntese é de grande importância para a vida na Terra, né? Então, dessa forma, esse gás que para a gente, né, para nós seres humanos, para os animais, é um gás tóxico, né? A gente consegue viver acumulando gás carbônico no sangue. Nós não conseguimos, tá? Nós morremos se nós acumularmos o gás carbônico no nosso sangue. Então, esse gás está em baixíssima quantidade na atmosfera. As plantas vão fixando isso, tá? E transformando em uma forma de alimento, né? A gente consegue absorver esse gás carbônico de outra forma, não em forma de gás. Quando a gente come um vegetal, nós estamos indiretamente absorvendo esse carbono da atmosfera. Bem legal isso, né? Bem interessante. E a energia solar é armazenada como energia química nas moléculas orgânicas. A mesma coisa, a gente indiretamente, nós não fazemos fotossíntese, mas indiretamente os animais conseguem absorver a energia solar quando se alimentam de um vegetal, né? Indiretamente. A energia armazenada nas moléculas orgânicas é liberada no processo inverso ao da respiração, que é a da fotossíntese, desculpa, que é a respiração. Então, durante o processo de respiração, nós repomos essa quantidade de gás carbônico ou de dióxido de carbono que foi consumido pelos vegetais, tá? Na nossa respiração, no processo de respiração celular, dentro das células, né? Quando nós precisamos de energia, nós vamos converter a glicose, não só a glicose, mas outros compostos orgânicos, vou colocar como exemplo que é a glicose, nós conseguimos converter a glicose em energia, em ATP. Mas para isso acontecer, eu preciso de 6 moléculas de oxigênio, tá? Para dar origem à energia, a 640 quilocalorias de energia, mais 6 moléculas de água e mais 6 moléculas de gás carbônico, que eu vou liberar na minha expiração. Eu inspiro, utilizo o oxigênio, eu expiro e libero o gás carbônico de volta para as plantinhas fazerem fotossíntese. Legal, né? E aqui, para finalizar a nossa aula de hoje, eu tenho aqui uma imagem mostrando o ciclo do carbono, né? Aqui um animalzinho respirando, mandando de volta o gás carbônico para a atmosfera, uma planta assimilando esse gás carbônico para
para realizar a fotossíntese ali, os decompositores também liberam, né, os micro-organismos, bactérias, fungos que estão fazendo decomposição também estão liberando esse gás carbônico para a atmosfera. Tá? Beleza, pessoal? Valeu pela aula, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e coloquem as dúvidas agora aqui no grupo. Valeu, abraço!